A paz do Senhor Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que eu vou ler agora, vou recitar agora, que é muito importante, irmãos, do que eu vou falar, que está em Apocalipse 3, 16, 17, o 15, 16, fala assim, ó: conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fosse frio e quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Né? Simplificando, vou vomitar você da minha boca, porque você tem sido morno. Isso é uma passagem dura que está em Apocalipse, dito pelo Senhor Jesus, sobre as igrejas, irmãos. Igrejas que temos hoje em dia aí, tem muitas e muitas igrejas que estão nesse nível morno. Eu sempre aprendi que uma igreja quente, na fria, irmão, está falando das tradicionais, dessas igrejas que não se mexem para fazer nada, obra de Deus, andam sempre fechadas, pastores praticamente mortos, entendeu? Num templo que tem, né, membros também mortos, frios, pessoas que não se preocupam em fazer a obra de Deus. E tem as quentes, né, que esse é o caso, né, de falarmos aqui que essas são as mais importantes para Deus, que são as avivadas, são as que estão fazendo a obra de Deus. Né, as que você vê lá o líder, ele tem unção, entendeu? Tem um ciclo de oração com uma irmã lá no poder, sabe? Tem um pastor ungido. Quando ele fala, você sente a presença de Deus, porque é um homem que se consagra. Isso é uma igreja quente, irmão. Agora, claro que dentro dessas igrejas precisa ter algumas coisas importantíssimas para o reino, que é o evangelismo, oração, né? Um ciclo de oração ou reunião de oração, entendeu? Tem que ter evangelismo, irmãos. Tem que ter o estudo da palavra. Se essas três coisas, irmãos, a igreja esfria, a igreja não cresce. Claro que dentro disso, nesse contexto, tem também uma vigília, marcar vigília, entendeu? Uma vez por mês, para não ter uma vigília de oração, irmãos. Não é de oba-oba e não só de canções, de oração. É clamor, irmão. Eu falei que eu vou gravar um vídeo falando sobre oração, o que é a verdadeira oração, no meu entender. Mas o que acontece, irmão, é que as igrejas hoje em dia estão realmente, tem muitas igrejas mornas. Igreja morna é aquela igreja que você não vê evangelismo, você não vê oração, né? Você não vê esse trabalho de ir para as ruas, buscar as vidas, buscar as almas. Não, é uma vergonha. Eu vejo aqui 3 horas da manhã, os muçulmanos andando na rua, porque agora está na época do Ramadã. Eles indo para a rua, para ir para a mesquita, orar 3 horas da manhã. Enquanto estou vindo do trabalho, ou estou caminhando para casa, eles estão passando para ir para o templo. E o que nós fazemos, irmãos? É uma vergonha, irmãos. Como é que as igrejas vivem de oba-oba? Igreja morna, irmão, é aquela igreja que só tem oba-oba. Tem até atividades, mas não tem poder, irmão. Não tem poder. Tem muitos irmãos que eu conheço, estou falando de pessoas que eu conheço, que vão para a igreja, estão lá na igreja, ficam da mesma maneira. Por quê? Sai de lá da mesma maneira. Por quê? Não consegue se libertar, não consegue, entendeu? Ter uma comunhão com Deus, não consegue adorar a Deus, não consegue sentir a presença de Deus, como nós pentecostais, essa igreja do fogo, sente. É uma tristeza. A pobreza que está hoje em dia o evangelho, não o evangelho, as igrejas que pregam esse evangelho. Evangelho raquítico, que não tem realmente vida, e as pessoas ouvem falar como uma palestra. Hoje o que mais tem é palestrante, né? Não tem mais pregadores, tem palestrantes. E tem muitos aí que querem gritar demais, achando que tem unção, que vai atingir o povo. Não adianta gritar, irmãos. A nossa vida, quando é ungida, quando nós temos uma chamada de Deus,
né? Porque né, você pediu que a maioria, irmãos, não tem chamada de Deus. Jesus falou que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Então não adianta a gente teimar com o que Jesus disse. Jesus falou, está falado. Entendeu? O que Jesus falou está na ordem do absoluto. Ele é Deus. Então a gente quer contestar, não, mas tem muito obreiro sim. Fui num congresso que tinha lá milhões e milhões de irmãos. É só multidão, não tem qualidade. Às vezes a gente olha a multidão, mas não tem qualidade. Ali, como eu falo, se peneirar, ficam poucos, com chamada. Então, irmão, é uma pobreza entender, entendeu? A espiritualidade hoje em dia, do jeito que os irmãos, realmente é uma reunião para passar tempo. As pessoas se reúnem, às vezes em casa, às vezes na igreja, mas é para passar tempo. Por quê? Porque não tem vida, entendeu? Não tem vida de Cristo, em Cristo, não tem vida, entendeu? É espiritual. E os dias vão passando, a vida vai passando, e essas pessoas não conseguem entender, aí depois se desviam, vão para o mundão, ou continuam praticando coisas, entendeu? Completamente mundanas, coisas que não tem nada a ver com Deus, entendeu? E não sabe por que sua vida vai de mal a pior. É claro que quando eu falo alguma coisa concernente a qualquer coisa sobre a vida, sobre pecado, sobre libertação, eu falo para mim também, irmãos. Porque se eu não vigiar, eu caio. Se eu não tiver convicção, porque eu acho que precisamos mesmo, irmão, é convicção. Se você não tiver convicção do que você crê, em quem você crê, você cai. Se eu não tiver realmente na minha mente guardado, entendeu? E descido ao meu coração, todo o ensinamento que eu tive, entendeu? O entendimento que eu tive sobre a crucificação de Cristo, eu caio, irmãos. Se eu não entender o que Jesus fez por mim, eu caio. Se eu não entender que as bênçãos de Deus, que as profecias de Deus, se o tempo de Deus é diferente do meu tempo, eu caio. Se eu não entender, irmãos, que a vontade de Deus é muito melhor do que a minha vontade, eu caio. Então nós temos que manter nosso foco em Cristo, sabendo que Ele é, entendeu? O Deus que tem todo o poder. Jesus falou, eis que foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E disse, sem mim nada podeis fazer. Então, irmão, se Jesus disse, e nós cremos na palavra dele, e o que falta para nós, às vezes, é lermos mais o que Jesus deixou lá, os profetas. Eu sempre falo que Jesus escreveu, claro que Jesus não escreveu, mas ele falou, e os profetas, né, os seus servos, lembrados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, lembrou a eles o que Jesus falou, escreveu, está escrito na Bíblia. Então é bom a gente ler mais o que Jesus deixou para nós. Então, irmãos, vamos entender que essas igrejas, hoje em dia, essas comunidades, entendeu? Muitas igrejas, igrejotas, irmãos, entendeu? Que só sabem proferir. Eu não vou nem falar do neopentecostal, que é a igreja do bingo, né? A igreja do cassino, que ali é materialismo puro, eles não enganam, eles são chamados frios. Agora, igreja morna é aquela igreja que está no meio ali, entendeu? Sabe, faz oba-oba, faz entretenimento, até prega a palavra ali, entendeu? Mas você não vê unção na vida do líder. Você não vê unção, você não é transformado, você não sente a presença de Deus, parece uma palestra, entendeu? Ele fala, você ouve, beleza, amém, tá falando na Bíblia, mas amém, você não sente nada, não há poder, não há transformação, não há glorificação, entendeu? Infelizmente a pessoa sai do mesmo jeito que entrou. Agora, igreja quente, irmãos, eu sempre digo, eu disse sempre nesses vídeos, que o meu saudoso pastor, que Deus já tá, né, já recolheu para ele, quando ele dava a paz do Senhor, eu já sentia a presença de Deus, irmãos. Só a paz do Senhor. O homem era ungido, o homem tirava o dia para jejuar, para buscar Deus, entendeu? E quando ele subia lá na tribuna, lá ia até o púlpito, falava paz do Senhor, eu já sentia a presença de Deus. Um homem completamente ungido, claro que minha vida tinha que estar também no altar, você sentia a presença de Deus.
Não, mas era tremendo, irmãos. Tremendo. Então eu sinto muita falta disso, irmão. Já fui em muitas e muitas igrejas e eu vejo como as pessoas estão necessitadas da presença do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus. Entendeu? As pessoas precisam da unção de Deus. Busque a unção, irmãos. Busque a unção. Você peça discernimento, entendeu? Para Deus te esclarecer, Deus mostrar para você quem é quem, para que você não fique enganado. Amém? Que você seja realmente uma igreja, né? E esteja numa igreja cheia do poder de Deus, onde o homem de Deus é um homem ungido por Deus, um homem ou uma mulher de Deus, né? Quero também indicar ao irmão esse livro aqui, ó, que eu estou lendo, uma bênção, entendeu? O Espírito Santo na Bíblia. É muito importante, ele fala de Gênesis e Apocalipse, entendeu? Do Stanley Horton, muito bom, entendeu? Da CPAD. Para os irmãos se inteirarem, estarem mais ligados e mostrar o Espírito Santo na Bíblia, entendeu? Através do Senhor Jesus, tal, tudo que foi feito, tudo desde lá de trás, toda a história. Mas apenas uma dica, não é esse que eu venho falar aqui, mas que os irmãos estejam ligados em Deus, entendeu? Estejam realmente buscando a face de Deus, para que realmente Deus possa te dar discernimento, irmãos. Porque hoje em dia está complicado achar igrejas, entendeu? Quente no poder de Deus. Hoje em dia a maioria, irmão, vou chutar aqui, mas a maioria são mornas. E aqui na Europa, entendeu? Provavelmente aqui na Inglaterra, a maioria são frias, entendeu? Mas Deus não condena as frias, né? Está morta mesmo, já está mais do que sepultada. Ele condena as mortas, que querem ser, sim, querem enganar que são quentes, mas não são. E essas são a igreja da enganação. E as outras são frias mesmo, estão frias, o pastor, o líder está frio. Eu creio que vai haver uma época, quando Jesus estiver bem perto das portas, que Deus vai tratar com esses homens, entendeu? Que estão frios. Ou vai dar um checkmate neles, ou incendeia, ou cai fora. Porque estão ali fazendo número, prendendo, entendeu? O espaço que deveria estar na mão de um homem cheio do poder de Deus. Amém? Essa palavra, para reflexão. Reflita. Deus vai te esclarecer. Em nome de Jesus.